Meu Deus do céu, bom dia. Tudo bem? Tô gritando, gente. Se eu estiver falando muito alto, me avisem, pelo amor de Deus. Bom, gente, brigadíssimo por estarem aqui. E eu queria fazer uma pergunta, já que já fui apresentado. Quem aqui já chorou vendo o vídeo do Razões para Acreditar? Bom, então já que essa é a nossa deixa, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ai, minha Nossa Senhora. Com muita emoção, queremos anunciar que vocês irão ao show do Rei. Roberto Carlos! Meu Deus do céu, o show do Rei Roberto Carlos. Aqui, pai. A gente espera que aproveitem muito. Vocês merecem do seu time, Vanessa Miranda Vicente. Onde é isso? Em São Paulo! São Paulo, vocês vão conhecer São Paulo! Quando, gente? Na véspera de vocês fazerem casamento. Dia 6 de setembro. Abre! Meu Deus do céu. Olha aí. Meu Deus, é a passagem. Não, é o ingresso! Ô, gente, resolvi começar com esse pequeno vídeo, que eu acho que ele ilustra um pouco do que é o Razões para Acreditar. E eu queria saber se vocês sentiram alguma dessas coisas aqui. Aqui é um print da nossa reação. A primeira delas deu uma marejada já, né? Foi mal começar assim, vocês estavam rindo até agora há pouco. Outra coisa, mãozinha no peito. A minha forma de reação é muito mais a mão no peito. Nó na garganta, quando a gente vê alguma coisa assim. Aquele quentinho no peito também, algumas pessoas sentem. Dependendo da intensidade que for a história, o arrepio. Aquele sorriso besta que a gente faz. Ou mesmo, dependendo do vídeo também, esse... Oh, que coisa fofa. E olha que bacana, o Razões surgiu em 2012. Resolvi criar o Razões. Aí uns 2 anos depois, o meu sócio entrou na história também. O Razões começou como uma história, como um blog. E o início, e desde sempre o Razões é isso aqui. Causar essa sensação em quem consome o nosso conteúdo. E eu achei que isso era algo que não tinha muito nome. Eu achava que era algo que a gente fazia, mas que não saía dali. Até que eu descobri faz um mês, e é por isso que eu resolvi até mudar um pouco da palestra, existe um sentimento atrelado a isso aqui, que até então não tinha sido nomeado. Ele, apesar de existir desde que o mundo é mundo, esse sentimento não tinha sido nomeado. E um cientista, o Alan Fiske, lá nos Estados Unidos, resolveu pesquisar sobre isso, porque ele tinha curiosidade de ver que lágrimas são essas que não são de choro. Não é lágrima de choro. O que é isso que acontece quando a gente vê esse tipo de situação? E aí ele chegou num nome que não tinha correspondente no inglês, mas ele conseguiu dentro de uma palavra em sânscrito, que significa, a palavra se é kamamuta, que significa ser movido pelo amor. A palavra mais próxima que ele conseguiu foi essa, e na verdade ela é aquele momento onde o amor se acende. Aquele pequeno momento, pequenos momentos na nossa vida, onde a gente tem esse súbito. O mais maravilhoso é que não precisa ser só com a gente. Vocês experimentaram agora sem ser com vocês, mas esse sentimento ele é tão poderoso que ele reverbera em quem o assiste na terceira pessoa. E ele é aquele momento onde a gente percebe um laço afetivo se intensificando. Ou seja, o Razões é a máquina de Kamamuta. E eu comecei a ficar muito feliz de saber disso. E quando eu resolvi trazer essa história, eu pensei, deixa eu contar aqui como é que é um pouco da minha história do Razões. E eu sei que a maioria das pessoas, de vocês, acham que eu vou contar essa história aqui. Que eu estava lá na montanha e, de repente, eu estava meditando, maravilhoso, quando tive, subitamente, a ideia do Razões. Mas está longe disso aí, gente. Eu estou longe de ser um monge, estou longe de ser perfeito. E, na verdade, o Razões surgiu por um motivo até bem egoísta. Eu queria contar algumas histórias que eu mesmo não via na mídia, na TV. Então, ele surgiu, primeiramente, para satisfazer algo que eu sentia falta. E eu acho que tem um pouco a ver, quando a gente faz algo pela gente, a gente consegue levar para o universo também. Para escutar histórias como essa daqui que eu vou contar para vocês,
Imagina, gente, eu tô lá, 2002, eu tinha uns 15 anos, estou na porta de um cinema, aquele cinema de rua, então dava para ver todo mundo ali. Fui assistir o primeiro Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, que é o melhor, inclusive. E estou lá esperando meu amigo, que a gente sempre assistia, toda quarta assistia esse filme, outros filmes, e ele não chegava. E aí eu não queria perder todo o começo do filme e tudo mais. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu resolvi já comprar o ingresso, falar, deixa eu ver aqui na minha carteira quanto que eu tenho. Imagina, gente, eu tinha 15 anos, então imagina a questão financeira. E eu fui ver, estava faltando 50 centavos para eu comprar o meu ingresso. Lembra que em 2002, o ingresso, pelo menos lá em Porto Velho, em Rondônia, custava uns R$ 2,50, ou seja, era quase metade do valor, eu não tinha. Resolvi pedir, tirar todo o meu orgulho e pedir para a moça do caixa, ver se ela podia passar. Ela não deixou. E aquele momento ali me remeteu a um tipo de situação que eu detestava, que era me sentir vulnerável de pedir alguma coisa. Isso porque quando eu era pequeno, minha família passou por vários problemas financeiros e eu lembro vividamente de quando eu ia na casa de uma tia minha e ela colocava sacos de comida e latas de coisa para minha mãe levar, como gesto de carinho e tudo mais, mas eu ficava com vergonha. Ou então, quando ele trabalhou no mercado e ele trazia iogurte vencido, não podia mais vender, mas ele trazia para a gente. Ele ficava muito feliz, mas eu me sentia envergonhado por aquilo. Então eu cresci não querendo depender de ninguém, não querendo pedir ajuda de ninguém e não querendo fazer favor para ninguém. Mas naquele momento, ou eu pedia ajuda, ou eu ficava sem assistir o filme. E aí foi quando eu estava na rua, então 5 metros de mim tinha um pipoqueiro, senhorzinho lá, com uma carinha meio rabugenta, mas estava lá fazendo a pipoca. Resolvi tomar a minha coragem, que eu já não tinha. Fui lá falar com ele e falei, moço, boa noite. Eu queria muito assistir o filme do Homem-Aranha, mas está faltando 50 centavos. O senhor pode me emprestar? E aí ele estava mexendo, parou, como se não fosse nada, tirou a moeda do bolso dele e me deu. E aí eu falei, ué, só isso? Enquanto eu estava lá esperando, ele foi e pegou e me deu uma pipoca também. E aí eu falei, não, moço, tá tudo certo, obrigado, eu só queria 50 centavos, depois eu lhe entrego, semana que vem eu venho aqui, eu vou lhe pagar. Aí ele falou, não precisa me pagar, eu estou te dando 50 centavos e estou te dando a pipoca. E eu fiquei tão desarmado, mas eu senti que ele estava tão feliz de fazer aquilo, que eu agradeci. E eu fiquei feliz também, por de alguma forma, eu ser ajudado. Mas aí, olha, o que eu entendi, ele também ficou muito feliz de ajudar com aquele dinheirinho suado dele. E isso não tem preço. A gente, quando tem algumas situações em que a gente tem que fazer algo, é o que a gente chama desses momentos camamuta. Como essa daqui, desse cara que salvou milhares de pessoas, centenas de pessoas numa enchente na Bahia. Como essa mulher que achou o celular dela no Achados e Perdidos, que ela achou que tinha perdido no aeroporto. Ou esse aqui, quando eu fui de surpresa para o casamento da minha irmã, tá tudo borrado esse vídeo. Ou mais recente, da Edna, que apesar de não ser uma situação boa, despertou a solidariedade de milhares de pessoas para ajudá-la a reconstruir a vida depois do que aconteceu em Minas. Então são várias dessas situações que causam esse camamuta, e uma delas, que foge dessas aqui que são espontâneas, é contar história. Como que eu posso contar isso? Como que eu posso causar camamuta nas pessoas contando histórias? Porque a história, gente, nada mais é do que dar significado à vida. Sem elas, o que a gente vai fazer aqui? Se a gente não pode aprender com algo que aconteceu na nossa vida, para que contá-las? Então a história faz essa função. E ela tem 3 coisas que, quando eu tenho essas 3, eu consigo ter uma boa história. A primeira delas, eu preciso de um momento de mudança. Ou seja, aquele momento onde alguma coisa aconteceu para mim e eu entendi alguma coisa. No meu caso, foi quando o pipoqueiro não quis o dinheiro de volta e aí eu tive um entendimento disso. Se a gente não tem esse momento, a gente não tem uma história. Então, pensem aí quais momentos da vida de vocês que alguma coisa mudou. Quando vocês têm isso, vocês têm uma história. Ou até, quando, uma vez que eu tenho esse momento de mudança, como que eu vou contar essa história para vocês se importarem, gente? Não é tão simples quanto as pessoas imaginam fazer as pessoas se importarem com alguém. Eu preciso dar um contexto. Eu não posso simplesmente contar o final sem contar como eu cheguei até ali. E esse contexto tem alguns pequenos elementos, assim, como o tempo. Então eu falei, era 2002, eu falei Homem-Aranha,
o espaço, né? Onde que eu estava? Eu estava num cinema, na porta do cinema. Então, vocês conseguem visualizar a porta do cinema, independente de que cada um seja. A ação, eu peguei na minha carteira, eu falei do pipoqueiro mexendo a pipoca. Tudo isso faz a gente estar ali dentro da história. E o diálogo, seja diálogo interno, da minha cabeça, aquelas coisas que a gente está pensando, ou as conversas que a gente teve com o pipoqueiro. Mas aí, gente, essa daqui é a mais difícil. A gente precisa abraçar o negativo na nossa vida. E é meio contra-indicativo, assim, eu falar isso, mas podem ter certeza que as coisas boas que acontecem na vida, elas vêm de alguma coisa que não era tão boa. E quando eu vou contar uma história, isso precisa estar evidente. Para eu contar uma história de que agora eu sou uma pessoa que recebe ajuda, eu preciso contar a história de quando eu não era essa pessoa. Precisa ter esse contraste. Se não tem esse contraste, a gente não se identifica. E a gente precisa fazer isso. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não quer falar das nossas vulnerabilidades. Eu sou a pessoa que também não gosta de falar das vulnerabilidades. Aliás, o Razões foi a minha forma de tirar da minha cabeça as coisas que eu queria falar e às vezes eu não conseguia. Mas quando a gente se abre e fala o que a gente às vezes tem vergonha, é onde a conexão acontece. Porque o Kamamuta, ele precisa da escuridão para ter a luz. Temos dois elementos aqui. Momento de mudança, a gente tem o contexto, e aí a gente precisa entregar alguma coisa. Eu preciso terminar uma história, embalando aquela história e dando para a viagem para vocês. Essa minha história precisa ser um presente para vocês. Se eu não terminar com algo, você simplesmente sai e não tem uma conclusão. Não é nem uma conclusão, é um aprendizado, uma mensagem. E eu posso fazer isso de diversas formas. A que eu fiz aqui com vocês, entregando essa história. A primeira delas foi um aprendizado, que é a mais comum, é o que a gente faz. Como que eu posso entregar? E eu só consigo falar desse aprendizado depois que eu contei o contexto, encontrei o momento de mudança, então está tudo interconectado. Ou eu posso simplesmente fazer uma mensagem para uma reação, seja para doação, seja para comprar alguma coisa, algum produto, ou simplesmente, gente, eu quero dar esperança para vocês. É onde a gente consegue, com a nossa história, falar, a vida presta. Pelo amor de Deus, tem muita coisa boa acontecendo. Eu quero que vocês saiam daqui querendo ser um filho melhor para os pais de vocês, podendo proporcionar, retornar um pouco do que eles fizeram. Gostaria que vocês fossem um pouco mais como o pipoqueiro, que com uma ajuda financeira, com o o suor do trabalho dele, ele conseguiu ficar feliz em ajudar e não estava pensando em nada em troca. E vou sugerir também que vocês contem isso. A gente precisa ver essas histórias para a gente continuar acreditando que existe muito melhor. Muito obrigado, gente. Obrigado.